Olá, povo de Deus! Esta é mais uma Manhã com Deus. Hoje, sexta-feira, estamos iniciando a nossa Manhã com Deus. É muito bom estar com você aqui neste momento. Vamos juntos nos colocarmos na presença de Deus de forma consciente. Bom dia, Lídia. É muito bom você estar aqui também, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastor, o povo que ele pastoreia, as ovelhas de sua mão, o rebanho sob os seus cuidados. Salmo de número 95, o versículo 7. Nesta manhã com Deus, nós vamos fazer as 6 estações do tabernáculo, uma a cada 10 minutos, e o contexto da estação está em 2 Pedro, no capítulo de número 4. Nós vamos para o lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa o nosso eu regenerado. Nós nascemos de novo e nos tornamos um outro eu, o eu regenerado. Bom dia, Lídia. Então, a Arca da Aliança nos coloca no verso de número 13 do capítulo 4. O número 13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Pedro escreve que nós devemos nos alegrar de sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Bom dia, Lídia. Bom dia, Rita. Nós estamos no altar, na Arca da Aliança. Neste lugar, o lugar santíssimo, ali representa o nosso eu regenerado, o nosso eu nascido de novo. E a palavra de Deus diz que nós devemos alegrar na medida em que somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Vamos tentar entender em que sentido nós nos tornamos co-participantes do sofrimento de Cristo. Ok. Quando Deus criou os céus e a terra, tudo estava em perfeita harmonia. O homem foi colocado em um jardim e ali ele tinha disponível todas as árvores frutíferas para se alimentar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia comer porque ele estava em um ambiente de prova. Ele falhou naquele ambiente, ele caiu e a terra se tornou amaldiçoada por causa do homem. Significa, desde a queda, qual é a diferença entre o mundo antes da queda e o mundo depois da queda? Em primeiro lugar, vamos ver a semelhança. O que o homem tinha que fazer antes da queda e o que o homem tinha que fazer depois da queda. Antes da queda, Deus havia dito ao homem que ele deveria sujeitar a terra, dominar a terra, dominar todos os seres vivos da terra. Tanto é que a primeira missão de Adão foi dar nome a todos os seres vivos da terra. Ele tinha que dominar a terra. Esta é a missão do ser humano. Como que ele vai fazer isso? Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse: você vai lavrar e você vai guardar o jardim do Éden. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que trabalhar. Muita gente pensa que o trabalho é algo que veio por causa da queda. Não, nós nascemos para sermos servos. Nós nascemos para o trabalho. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então o trabalho é parte da nossa essência, é parte da nossa natureza. Nós temos que aprender a pôr a mão na massa. Nós temos que aprender a fazer algo. Esta é a nossa natureza. Antes da queda, tudo que o homem plantava, ele colhia. Nada dava errado. A chuva vinha, o orvalho regava a terra. Então tudo que ele viesse a semear, ele haveria de colher.
Depois da queda, a terra ficou amaldiçoada. Isso significa que o homem planta, mas não sabe se vai colher. Pode vir uma seca, pode vir uma praga, pode vir. Por quê? Porque Deus disse a Adão que a terra ia produzir espinhos e abrolhos. Então entenda isso. Tudo que você fizer no planeta Terra, tudo, uma festa de aniversário, um trabalho bem na tua empresa, uma coisa que você vai fazer no teu tempo livre, você vai lá no shopping, tudo, todas as atividades humanas que você fizer, há um potencial extremamente grande de dar errado. É por isso que a gente se irrita muito fácil. É por isso que tem a lei do consumidor. Porque você vai comprar uma coisa, ela vem estragada, você tem que devolver e há todo um conflito ali. Você tem a lei do consumidor te protegendo. Quando você vai trabalhar, tem a lei CLT te protegendo na relação de trabalho, porque o outro pode te explorar, você pode fazer uma coisa errada, então tem que assinar um contrato. Então tudo que a gente faz está debaixo de contrato, debaixo de lei, debaixo de... E o que acontece? Essa coisa que não vai dando certo, essa coisa que não vai dando certo é o sofrimento de Jesus. Jesus veio na terra porque a terra deu errado. Então ele veio e ele assumiu sobre si o erro da terra, o erro do ser humano no planeta Terra. Então ele veio e ele assumiu. Então Jesus morreu aos 33 anos de idade. Um dia ele falou assim, antes dele morrer, ele falou assim: antes de Abraão existir, eu sou. Aí o povo que estava ali falou: como é que é? Antes de Abraão existir, Abraão viveu há mais de 1000 anos, 1500 anos para trás, e você está dizendo que conheceu Abraão? Você nem tem 50 anos e você conheceu Abraão? Olha só, eu tenho 59 anos. Se eu perguntasse para você a minha idade, que idade você daria? Provavelmente, não sei, talvez você me desse 59 anos. Poderia até dar um pouco menos, daria uns 49 anos. Você poderia olhar para a minha face e falar assim: olha, de 60 para baixo, eu acho que ele tem qualquer idade. Agora, você olha para Jesus e vai falar assim para ele: de 50 para baixo ele tem qualquer idade. Jesus tem a aparência de 50 anos? Que isso? Jesus morreu com 33 anos e ele está com a aparência de 50 anos. É que Jesus, dentro do planeta Terra, ele sofria por tudo. Tudo era áspero com ele. Ele padecia sede, ele sentia necessidade de dormir, ele padecia do sono, ele precisava comer, ele precisava ser alimentado. Então tudo nesse mundo parece que estava meio fora de ordem. Por isso que ele ia para a cruz morrer. Então, quando nós participamos nas nossas atividades diárias com alguma coisa que está desarranjado, aquele é o momento em que somos co-participantes do sofrimento de Jesus. É isso que Pedro escreve aqui. Ele escreve que nós somos co-participantes do sofrimento de Jesus. Então, deixe-me me organizar aqui, que desligou. Nós somos co-participantes do sofrimento de Jesus. Observa aqui. Alguma coisa saiu fora de ordem aqui. Esse sair fora de ordem, que eu estou aqui tentando arrumar, mexendo nos fios, o que está acontecendo aqui? Um sofrimento, um desarranjo. Aquilo que não era esperado está acontecendo. Resultado, eu tenho que fazer agora um plano B. E nesse sentido, nós vamos fazer a nossa oração. Pai,
Eu te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E assim como agora, Senhor, tudo se desarranjou, tudo saiu fora de propósito, tudo saiu fora de ordem. Assim também, ó Pai, nossa vida nesse dia, as coisas saem fora de ordem, as coisas saem fora de propósito, Senhor. Por isso nós te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor nos dê o entendimento do que é ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. É isso? Isso é a vida. Isso é vida real. As coisas saem fora da nossa programação. É isso que ele diz. Ser coparticipante do sofrimento. É estar nesse mundo em que as coisas estão preparadas para dar errado. E agora que nós vamos para o nosso altar de ouro, nós chegamos no verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Observa que nós terminamos de ir ao vivo, e essa é uma experiência ao vivo, em que as coisas deram errado. O computador desligou, a tomada ali não está funcionando, eu tenho que usar meu plano B para pegar o caminho do tabernáculo em outro lugar. E aqui ele diz assim: se você falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer dizer, não deixe que esses transtornos da vida regule a tua fala. Os transtornos da vida não podem regular a nossa fala. E nós somos extremamente reativos. Quando dá alguma coisa errada, nós já reclamamos. Por que isso deu errado? É como se nós estivéssemos dizendo assim, a gente quer voltar para o Jardim do Éden, porque lá dá tudo certo. Mas entenda, nós nunca mais vamos voltar ao Jardim do Éden naquela originalidade. O que Deus está preparando é um novo céu e uma nova terra. E enquanto esse novo céu e essa nova terra não chega, nós temos que suportar os sofrimentos de Cristo. O que é suportar os sofrimentos de Cristo? É viver no planeta Terra sabendo que tudo tende a dar errado. Mas quando as coisas derem errado, nós vamos falar de acordo com os oráculos de Deus. Nós vamos falar... Entenda uma coisa. Eu já falei disso em uma outra live, mas é preciso nós recapitularmos esta verdade. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ele não foi atender Lázaro. Ele cruzou os braços. Ele disse que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Então eles pensaram que Lázaro seria curado. Os discípulos pensaram nisso. Mas quando Jesus se dirigiu até Lázaro, Lázaro estava morto. Ele estava já havia passado 3 dias. O cheiro, primeiro Pedro capítulo 4, verso 11, o cheiro da morte estava tomando conta do túmulo. Então Jesus disse, tira a pedra, porque se eles tirassem a pedra, eles iam sentir o cheiro da morte. Mas se eles sentissem o cheiro da morte, eles iam enxergar a vida na morte. E é o que a cruz ensina, é que a vida está na morte. Quando nós olhamos a morte de frente, quando nós não temos medo da morte. Olha só como as pessoas fazem. Quando alguém quer viajar de ônibus, não sei se essa é a tua experiência, mas quando você vai viajar de ônibus, o que a pessoa faz? Eu não consigo dormir, eu fico preocupado com o motorista, pode acontecer um acidente. Se tem uma coisa que não me deixa dormir é viajar de ônibus. Eu fico incomodado, cada freada do carro parece que vai dar um acidente. O que é isso? É falar de acordo com os oráculos de Deus?
Você está com medo da morte? Você entra numa situação de viagem e fica preocupado. Olha, cuidado como você dirige. Olha o carro daqui, olha o carro dali. O motorista está dirigindo e você está dirigindo junto com o motorista. Com medo da morte. Você entra num avião, esse avião vai cair. Você está preocupado com se o avião vai cair, se o piloto, qualquer barulho, qualquer movimento no ar. Você fica com medo de que o avião vai cair. Você está com medo da morte. A Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida e que morte para nós é lucro. Então, quando nós vivemos com medo da morte e ficamos nessa expectativa de que tudo pode dar acidente, tudo pode morrer, tudo pode ser roubado, tudo pode ser isso, nós não estamos falando de acordo com o oráculo de Deus. Nós estamos falando olhando a realidade e respondendo a ela como um homem natural. Nós não nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo, porque quando nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo, você olha para a situação e fala: Deus está no controle, Deus está cuidando, o Senhor está presente nessa situação, todas as coisas concorrem conjuntamente para os bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Eu não vou me desesperar, eu vou manter o domínio do meu espírito, eu sei que nisso vai resultar em um bem, então eu vou olhar a realidade, eu vou olhar aquilo que está me incomodando, mas como participante do sofrimento de Cristo, como trazendo a glória de Cristo para dentro desse sofrimento, como tirando a pedra e diz: sai fora, Lázaro, sai fora, Lázaro. Quer dizer, o meu papel é colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que aqui diz: aquele que serve, faça-o na força que Deus supre. Aquele que administre, administre no poder de Deus. Então nós temos que entender que nós somos preparados para as coisas que dão erradas. Por que nós somos preparados para as coisas que dão erradas? Porque as coisas que dão erradas são a matéria-prima para que nós possamos jogar sobre elas a palavra da fé. Para que nós possamos ativar sobre elas o poder de Deus. Para que nós possamos, por meio de sabedoria, colocar estas coisas erradas no seu devido lugar. Para que nós possamos ter o discernimento de Deus, para encontrar nesse ambiente confuso o mecanismo para injetar nele a luz, para que nós possamos entender que nós somos como porta de Deus e portal de Deus no planeta Terra. O Senhor está subindo e os anjos do Senhor estão subindo e descendo sobre nós. Nós somos como um poderoso exército que está se deslocando para colocar ordem na terra. Esta é a nossa missão. O que é ser participante do sofrimento de Cristo? É estar preparado para as coisas darem erradas, e quando elas dão erradas, nós não ficarmos impressionados com isso, pelo contrário, termos o discernimento para estabelecer a ordem no meio do caos. Isto é servir a Deus com o poder de Deus, é colocar as coisas no seu devido lugar, é saber administrar no poder de Deus, falando os oráculos de Deus. Então nós temos que assumir nesse dia um compromisso com Deus, que é o compromisso em que nós vamos ser aquele que vai trazer ordem àquilo que está bagunçado. Este é o nosso papel. Se houver bagunça, é porque o sofrimento de Cristo foi colocado sobre os nossos ombros. Imediatamente o poder de Deus tem que vir operar através de nós para colocarmos no lugar aquilo que está bagunçado. Amado Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos colocou nesse mundo, que é o caos, para colocar ordem. Mas para colocarmos ordem no mundo, nós temos que aceitar o sofrimento do Senhor. Nós temos que entender que o que estamos sofrendo é o que o Senhor sofreu em todas as esferas da vida. E que o nosso papel é falar os oráculos de Deus e é administrar a situação com o poder de Deus e não nos deixarmos levar por ela, conduzidos pela nossa ansiedade ou preocupação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém? Agora nós vamos para o nosso café da manhã. E o nosso café da manhã está em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 8. Nosso café da manhã. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmão Paulo, seja muito bem-vindo. Acima de tudo, tende amor um para com os outros. Entenda uma coisa. Nós somos chamados para sermos participantes do sofrimento de Cristo. Ok? Jesus veio porque a terra que estava em harmonia se perdeu no caos. Hoje a terra é o caos. É pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, pastor contra membro, membro contra pastor, empregado contra empregador, empregador contra empregado, capitalista contra socialista, socialista contra capitalista, ideólogo de um lado contra ideólogo de outro, tudo está em desarmonia. Esta é a condição do planeta Terra. Os filhos estão em desarmonia, os pais estão em desarmonia. Esta é a condição do planeta Terra. Agora, nós temos que entender que esta condição do planeta Terra é a razão pela qual Jesus sofreu. Então, quando nós sofremos as coisas que estão dando errada, nós estamos recebendo sobre nós o sofrimento de Cristo. É como se Cristo estivesse vivendo em nosso lugar, ou se nós estivéssemos vivendo no lugar dele, indo para a cruz. É isso que Jesus disse quando ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele diz, tome a sua realidade, tome a circunstância que você está vivendo. E quando você tomar essas circunstâncias, fale a palavra de Deus. Faça de acordo com o poder de Deus. Mas para você fazer isso, você precisa amar. É preciso ter amor. E o que é ter amor? É aceitar a pessoa do outro como ele é, na sua idiosincrasia, na sua singularidade, no seu jeito de ser. Tem um dos textos que mais me impressiona do Novo Testamento, de que Paulo escreveu, é suportai-vos uns aos outros. Nós temos que ter a capacidade de suportar as pessoas que estão em nossa volta. Suportar a pessoa significa ela ser chata e ainda assim a gente estar com o coração aberto em relação a ela, se relacionando com ela do jeito que ela é. Mesmo que ela fale uma coisa que a gente não goste. Imagine você conversando com alguém que a cada 2 minutos ele está falando um palavrão. E você olha para ele e você não consegue... Quer dizer, e você fica meio que indignado com aquele palavrão. Você não tem que ficar indignado. É o jeito dele falar, é o jeito dele expressar. Sabe como que acontece uma briga? É assim, vamos começar um diálogo e depois uma briga. Então tem aqui a Lídia e aqui estou eu. A Lídia está conversando comigo. Aí a Lídia quer, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos supor que eu e a Lídia estamos desenvolvendo um projeto de recuperação de um rio. Ok, nós estamos fazendo um projeto ambiental, eu e a Lídia. Aí eu falo assim, Lídia, nesse projeto ambiental eu acho que a gente tem que plantar árvore. A Lídia, não. Nesse projeto ambiental nós temos que cuidar dos peixes. Não, Rita, é árvore que a gente tem que pôr. Não, César, é peixe. E aí eu vou falando e a Rita vai falando, e a Lídia vai falando, e a Lídia vai aumentando a voz. E a Lídia começa a gritar comigo. Não, porque eu já te disse que tem que ser peixe. Mas Lídia, tem que ser árvore. Não, porque tem que ser peixe, porque peixe é assim. Aí quando eu vejo que a Lídia começa a se alterar comigo, eu falo, Lídia, para lá. Baixa essa voz. O que você está pensando que é para ficar gritando comigo? Baixa essa voz. Aí a Lídia grita mais alto ainda, porque eu estou mandando ela baixar a voz e ela grita mais alto ainda. Mas, gente, por que a Lídia está falando alto, está falando grosso, está gritando comigo? Porque ela está defendendo a posição dela. E ela está usando a energia do ser dela para expressar o que ela quer dizer. Agora eu vou... Não, pera lá, se você quer falar comigo, você tem que controlar as tuas emoções. O que é isso?
Nós não temos que ser Deus na vida dos outros. Se o outro quer gritar, se o outro quer xingar, se o outro quer falar bravo, eu tenho que pôr um intérprete no meu ouvido. Eu tenho que falar, afinal de contas, o que a Lídia está falando comigo? Por que a Lídia está dizendo para mim que o peixe é mais importante que a árvore? Eu não estou conseguindo entender o que ela está dizendo. E ela está gritando, e ela está... E de repente, sei lá, nós estamos falando uma hipótese aqui, ela começa a xingar, bater na mesa, sobe em cima da mesa, sapateia em cima da mesa. Mas o que a Lídia está falando? Aí de repente eu falo, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. A Lídia está gritando comigo falando de peixe. E eu estou querendo falar de árvore. Deixa eu ver, o que a Bíblia fala a respeito disso? Primeiro Deus criou os peixes. Depois ele criou as árvores. Se a Lídia está dizendo que primeiro eu tenho que cuidar de peixe para depois das árvores, eu acho que a Lídia está certa. E a Lídia continua gritando comigo e sapateando comigo. E eu estou tentando entender o que ela está falando. O que acontece numa situação como essa? Ao invés da gente tentar entender o que a pessoa está falando, a gente tenta dominar o gênio da pessoa. É como se eu falasse assim, Lídia, tá vendo aqui esse copo? Põe o teu gênio dentro do copo e controla você. Mas não é assim que funcionam as coisas. Isto é amar cobrindo multidão de pecado. Quer dizer, na minha cabeça, ela está errada em se alterar, mas na cabeça dela, ela está usando a energia que ela tem, usando tudo que ela sabe para tentar fazer com que eu entenda a posição dela. E quando eu consigo entender a posição dela, aí eu falo, a Bíblia diz que primeiro é peixe, depois é árvore, então ela pode estar certa, eu tenho que abrir mão da minha posição, assumir a posição dela, e agora, Lídia, entendi. É peixe, concordo com você. Aí ela calma. Agora vamos conversar sobre peixe. Ninguém mais fala de árvore. O assunto volta a ser peixe. Por quê? Porque ela conseguiu, usando a energia do seu corpo, do seu linguajar, da sua expressão, me chamar a atenção. E quando ela consegue chamar a minha atenção, porque eu comecei a ouvir de verdade e não fiquei preocupado no comportamento dela, na expressão que ela trouxe para mim, eu fiz o que a Bíblia chama, tende amor intenso um para com os outros. Esse amor intenso significa, ainda que a pessoa outra está fazendo algo que eu não estou concordando, ainda que pareça que aquilo vai me tirar da minha conexão com ela, o meu amor por ela vai manter firme esse relacionamento, eu vou dominar o meu espírito e eu vou ouvir de coração aberto. Eu vou procurar conversar de coração aberto. Eu vou estar desarmado. Eu vou aceitar a maneira que a pessoa fala comigo sem tentar mudar o comportamento dela. É isso que Pedro diz quando ele fala, acima de tudo, tende esse tipo de amor, porque é esse tipo de amor que abre o caminho para colocar ordem no caos. Quando nós estamos dispostos a amar o outro ao ponto de aceitar o outro exatamente como ele é, sem mudar uma vírgula, entendendo e colocando um intérprete no ouvido para entender o que o outro de fato está querendo nos dizer. Não importa se ele grita, se ele xinga, se ele pula, se ele bate, se ele faz o que é problema dele. Ele está querendo comunicar-me algo. Eu é que tenho que interpretar o que ele está fazendo. E isso é um ato de amor. E esse ato de amor cobre essa pessoa dos seus pecados. Quer dizer, a gente não enxerga o defeito, a gente está tentando enxergar a mensagem, o conteúdo, o que nos comunica, e é nesse sentido que vamos fazer a nossa oração. Pai, o Senhor nos chamou para vivermos o sofrimento de Cristo, e sofrer como Cristo sofreu significa aceitar o mundo como ele é, sem querer mudar o mundo, mas tentar entender as coisas como elas são, antes de querer enxergar o poder de Deus atuando sobre estas coisas. O Senhor nos trouxe para sermos luz, para servirmos a Ti, administrando as coisas no poder de Deus, para falarmos os oráculos de Deus. Mas para isso nós temos que ter amor.
amor intenso, amor que aceita o outro como ele é. E que nesse dia, Senhor, possamos colocar isso em prática, para aceitar as coisas como elas são, sem querer mudar a cor delas, Senhor, mas poder olhar para elas, transmitindo os oráculos de Deus e manifestando o poder de Deus para solucionar e trazer ordem ao caos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Nós vamos agora para o candelabro. Nós precisamos de luz para que nós possamos... Então, o candelabro está no verso de número 11. O verso de número 11... Não, o candelabro está no verso de número 7. Diz assim: ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrios a bem das vossas orações. Eu vou até ler de novo aqui, que eu não tinha prestado atenção nessa parte. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A bem de vossas orações. Deixe-me dizer uma coisa. Uma das minhas formações é a administração de empresa. Eu fiz o mestrado em planejamento estratégico. Então, sou mestre em administração com ênfase em planejamento estratégico. Então, quando a gente estuda planejamento estratégico de uma empresa, a gente descobre o seguinte: o que é fazer planejamento estratégico? Significa você tem uma direção, você tem uma visão e você quer fazer a empresa ir naquela direção. Então você tem que fazer com que todas as partes da empresa concorram para o mesmo lugar. Então você tem que pegar o planejamento, a finança, a compra, a administração, o estoque, a venda, todas as partes da empresa, você tem que fazer ela concorrer para o mesmo lugar. Ok. Então, eu tenho o Natal que está chegando. Então, eu tenho que fazer com que a empresa consiga se preparar para o Natal. Para que ela possa fazer isso, ela tem que ter mercadoria para vender. Então, ela tem que comprar mercadoria para vender mercadoria no Natal. Então, eu mando o departamento de compra comprar mercadoria. Mas eu mando o departamento de finanças reter o dinheiro, economizar dinheiro. Então eu tenho que comprar e economizar. Duas estratégias que são divergentes. Uma vai para cá e outra vai para cá. Resultado: se essa estratégia vai para o lado de cá e essa vai para o lado de lá, eu não consigo atingir o alvo. Significa que eu posso ter uma estratégia que vai para um lado, uma estratégia que vai para outra, e as duas estratégias somadas dá zero. O que significa ser sóbrio? E a bem das orações. Significa que eu posso pedir algo para Deus e fazer o contrário daquilo que eu estou pedindo. Então a equação é zero. Eu estou pedindo para Deus algo, mas eu estou fazendo algo que é o contrário daquilo que eu estou pedindo. Então, a soma das duas estratégias é zero. E Deus está desobrigado de atender a oração. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Seja criterioso. Lembra do que você pediu a Deus? Agora, olha para o teu dia a dia e veja. Por exemplo, a esposa pede que o marido seja um homem amoroso. E o marido é um homem bruto. Então, ela diz: Deus, me dá um homem amoroso, mas o comportamento do marido é bruto. Então, quando o marido vem com brutalidade, a mulher responde com brutalidade. A ação dela é a negação do seu pedido. Ora, ele tem o direito de ser bruto.
A oração dela é que Deus mude para que ele seja manso, mas a atitude dela é de brutalidade igual a dele. Vai se cumprir o que está lá na queda. O que aconteceu na queda? A mulher viu que a árvore era boa para comer, deu para o seu marido, ele comeu e os dois caíram. Significa o seguinte: mulher, o que é que você está dando para o teu marido comer que está alimentando o comportamento dele? Por quê? Se ele é bruto e você está agindo com brutalidade porque ele é bruto, você está alimentando aquilo que você quer que ele não faça. Então, se você pede a Deus para ele ser manso, mas você age com ele do jeito que ele age com você, Deus cruza o braço porque a tua oração deu zero. É isso que ele está dizendo. Seja criterioso, seja sóbrio, para que a oração que você está fazendo a Deus possa se cumprir na sua vida. Então, quantas vezes nós oramos de manhã e ao longo do dia, pela nossa atitude, pela nossa postura, nós negamos o nosso pedido de oração e desobrigamos o mundo espiritual a concorrer a nosso favor. O que isso significa? Isto significa que nós temos que ter uma postura ao longo do dia da seguinte maneira: nós temos que ser seres altamente adaptativos. O que é ser adaptativo? Significa que nós temos que preparar para onde o vento sopra. Deixa eu explicar. Quando Jesus vai a Nicodemos, ele diz assim: todo que é nascido de Deus é como o vento. Ele não sabe para onde vem e nem para onde vai. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer. Eu falo assim: dê as tuas prioridades. O que é primeiro lugar na tua vida? Aí ele fala: é Deus. E depois? É minha esposa. E depois? É meus filhos. E depois? É a minha saúde. E depois? É meu trabalho. Então a pessoa coloca prioridades. Agora eu pergunto para você: você está no teu trabalho e alguém liga da tua casa e diz assim: o teu filho está doente. Você vai desligar o telefone e sair correndo para ver o que está acontecendo com ele? Não. Você vai falar: o que está acontecendo com ele? Ah, uma febre. Ah, é só uma febre? Então faz o seguinte: tem um comprimidinho aí, dá para ele para baixar a febre e depois eu vou. Vai me informando como ele está. O que você terminou de fazer? A prioridade é o trabalho e você deu um jeitinho no filho porque você precisa continuar trabalhando. Então você declarou que a prioridade é o trabalho e não o filho. Está correto. O que significa ser assoprado, movimentar de acordo com o vento? Significa assim: se Deus te sopra para o trabalho, você tem que estar no trabalho inteiro. Se Deus te sopra para a casa, você tem que estar na tua casa por inteiro. Se Deus te sopra para uma situação, problema, você tem que estar ali por inteiro. Você não pode ficar se dividindo. Você tem que estar por inteiro no lugar onde você está. E quando você está por inteiro no lugar que você está, você se torna responsável por aquela situação, por aquele contexto. Você é o portal de Deus para injetar o poder de Deus para mudar aquela situação de acordo com a vontade de Deus. Agora, se você perde o teu equilíbrio emocional, fica preocupado ou preocupada, se você fica ansiosa, se você está desequilibrada, se você está descompensada, a tua atitude está anulando a tua oração. Por isso nós temos que ser muito criteriosos, para que nós não venhamos a trabalhar contra a vontade de Deus, querendo a vontade de Deus. Então nós temos que colocar dentro de nós isto. Nós estamos nesse dia preparados para enfrentar a adversidade, sabendo
que a adversidade é o caos em nossa volta, o sofrimento de Cristo. Mas a nossa posição é sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no pleno domínio das nossas faculdades físicas, mentais e emocionais, com a consciência de que o nosso papel é agir com critério e com sobriedade. Os outros podem se desesperar, nós não, porque nós somos a solução dos outros. Nós somos aqueles que têm o discernimento para introduzir a luz de Deus nessa situação. Pai, eu te peço para que nesse dia, diante dos problemas e das adversidades que são sofrimentos de Cristo colocados sobre nós não percamos o nosso equilíbrio, para que a gente não venha anular as nossas orações, mas antes estejamos de tal forma aliado contigo, que a gente não se perturbe, antes tenha o discernimento no meio dessa situação, para que o Senhor possa manifestar o teu poder. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a pia de cobre. E a pia de cobre está no verso 12, e diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha, isto é algo que muitos cristãos precisam aprender. Aquilo que nos impressiona é aquilo que nos domina. Entenda bem. Aquilo que nos deixa impressionado é aquilo que está nos dominando, mas nos dominando no sentido de fazer refém. Então vou dizer de novo. Aquilo que impressiona você é aquilo que domina você e torna você refém e impossibilitado de fazer qualquer coisa que seja. Eu vou contar uma história. E eu quero que você se posicione nessa história. Olha, meu semblante está em paz. Eu vou contar a história e o meu semblante não vai mudar, porque eu não vou ficar impressionado com a história. Agora, se você ficar impressionada com a história, você perdeu a capacidade de Deus de ajudar essa pessoa cuja história eu vou contar. Então presta atenção e se coloca não no lugar de uma pessoa que está ouvindo, não se coloque, vou dizer assim, não se coloque no teu lugar. Se coloque como uma mulher de Deus, um homem de Deus, que está ouvindo uma história e precisa ajudar essa pessoa nessa história, e ele não pode perder o seu equilíbrio emocional. Então eu vou contar a história, não perca o seu equilíbrio emocional. Olhe para a história, entenda a história e tente ajudar essa pessoa, ok? Eu cheguei meia-noite em casa com minha esposa, a gente veio de um evento e a gente naquela época tinha uma secretária eletrônica e havia uma mensagem na secretária eletrônica. Eu ouço a mensagem e diz assim: você pode ir até o hospital me atender? Era uma mulher e eu não conhecia aquela mulher. Ela deixou o telefone. Eu liguei para ela e ela disse: olha, eu estou aqui no hospital e eu gostaria que você pudesse vir me atender. Aí quando eu ia desligar o telefone, eu fiz uma coisa que eu jamais faria. Mas eu fiz. Eu falei assim para ela: que roupa você está usando? Porque eu não conhecia a mulher. Ela falou: camisa tal e calça tal. Ok. Aí eu falei para minha esposa: vamos até o hospital? Era meia-noite. Então fomos até o hospital, chegamos no balcão e falamos assim: vou dar um nome para ela. A Rosana está aqui? Não, não tem nenhuma Rosana. Como não tem Rosana? Ela ligou daqui, disse que está no hospital me esperando. Não, não tem nenhuma Rosana. Aí eu falei: bom, se não tem nenhuma Rosana, vamos embora. Aí quando eu ia saindo, eu lembrei da roupa. Aí eu falei: escuta, essa Rosana está vestida com a camisa assim e uma calça assim. Ah, você está dizendo da Maria. Da Maria? Ela está ali na antessala ali, ó, num lugar ali.
Eu peguei e falei, tá bom, cheguei até lá. Maria, oi Maria, tudo bem? Tudo bem. Maria, você me chamou aqui, você de onde você me conhece? Ah, alguém me falou de você a meu respeito. Falei, tá bom. Qual é que é o teu nome? É Rosana. Rosana? Não, Maria. Eu falei, mas por que você disse para mim que o teu nome é Rosana? Ela disse assim, Rosana não é o nome, não é o meu nome, é o nome da minha irmã. Eu falei, Rosana é o nome da tua irmã? É. Então por que você passou para mim o teu nome Rosana e não o teu nome Maria? Aí ela falou assim, porque, deixa eu explicar para você o que aconteceu. Ela falou, um dia estava eu e minha irmã, cada um num carro, apostando corrida. Aí o carro dela desgovernou, ela acidentou e morreu. O meu pai e a minha mãe me declara culpado pela morte da minha irmã porque a gente estava apostando corrida. Então, por causa disso, o meu pai me chama pelo nome da minha irmã. Então ele me chama de Rosana, a minha mãe chama de Rosana, para eu lembrar que eu fui responsável pela morte da Rosana. Aí eu falei assim, mas você já esteve perto de alguém que já morreu? Ela falou, sim, eu estava tomando banho num rio, a gente estava todos no rio, e o meu primo estava lá tomando banho no rio e de repente ele afogou. E houve aquela gritaria, tudo. Aí eu falei, mas você estava onde? Ela falou, estava bem longe do lugar onde ele estava. Falei, bom, então não tem uma relação entre ela e o menino morrendo lá no rio. Ela não tem nada a ver com a morte do menino. Ela teve a ver com a morte da irmã, mas não tem a ver com a morte do menino. Aí eu falei, mas já teve alguma coisa pior do que isso? Ela falou, já. Eu falei, o quê? Uma vez eu briguei com minha avó estava dormindo, eu peguei um martelo e quebrei a perna dela. Aí eu falei assim, mas você já fez alguma coisa pior do que isso? Ela falou, já. Eu falei, o quê? Uma vez eu briguei com meu pai, e aí ele estava dormindo, eu joguei álcool nele, e quando ele acordou, eu estava riscando o palito de fósforo. Eu falei, mas você já fez algo pior do que isso? Ela falou, já. Uma vez, eu era pequena, eu estava tomando banho com minha prima, eu tinha 3 anos e minha prima tinha 2 anos. Quando meu pai chegou, eu estava afogando a minha prima. Cada vez que ela contava uma história, piorava. Aí eu falei, mas por que você está no hospital? Ela falou, porque eu sou casada, meu marido abandonou. E por que seu marido te abandonou? Porque eu batia tanto no meu filho que o meu marido não concordava com aquilo. E aí, de tanto eu bater no meu filho, o meu marido acabou me internando no hospital psiquiátrico. E eu fui ouvindo, eu não mudei o meu semblante. Eu queria entender a história daquela mulher. E quanto mais ela contava aquela história, pior ficava. Resultado, resumindo a história. Eu falei, Karen, a coisa aqui está complicada. Vamos fazer o seguinte, é meia-noite, eu te levo de volta para casa e volto no hospital para atender ela. Quando eu voltei no hospital, ela estava numa enfermaria. Aí eu pedi para o enfermeiro, posso ficar com ela? Ele falou, não. E ela gritava, e gritava, e gritava. E eu ouvia a voz dela gritando. Eu falei para o enfermeiro, então você tem 2 opções. Ou você me deixa cuidando dela, ou você vai passar a noite inteira atendendo uma mulher que fica gritando. O que você prefere? Ele falou, não, vai você lá cuidar dela então. E aí eu fiquei conversando com ela. E eu conversei a noite inteira até as 8 horas da manhã de sábado. Quando foi 8 horas da manhã de sábado, ela entregou a vida dela a Jesus Cristo. Eu orei por ela e quando foi 10 horas da manhã, ela ligou para mim dizendo que tinha tido alta do médico e estava indo para casa. Com um detalhe, às 8 horas da manhã, eu passei a noite inteira acordado, 8 horas da manhã eu fui para casa, para o trabalho, porque eu tinha que trabalhar no sábado de manhã, fui trabalhar. O que significa isso? Significa não estranhe a ardente prova que vem sobre vós. Eu não posso estranhar o comportamento daquela mulher, porque se eu estranhar o comportamento, que absurdo, a mulher quebrou o osso da avó dela, mas é a natureza daquela mulher, ela fez o que nós vamos fazer? Fazer o quê? Ela fez o que fez, eu não posso ficar impressionado com a atitude dela, porque se eu ficar impressionado com a atitude dela, como é que eu vou entender o comportamento dela? Como é que eu vou encontrar palavras de Deus para entregar a ela? Então nós estamos o tempo todo ficando impressionado porque acidente desse jeito, porque a história daquele jeito, porque a pandemia desse jeito, porque o governo faz desse jeito, porque não sei o quê, porque na internet tem um filme desse jeito, porque parece que o anticristo está chegando desse jeito. Nós estamos tão impressionados com as coisas que estão em nossa volta. A única coisa que as pessoas não estão impressionadas é com o poder de Deus.
É por isso que elas estão menor do que a capacidade de lidar com os problemas do dia, porque elas se apequenam tanto diante dos conflitos do dia a dia, que elas simplesmente se tornam inaptas para agir pelo poder de Deus. Elas não agem com critério, elas não agem a bem das orações que elas estão fazendo. Elas estão neutralizando as suas orações por suas atitudes, por ficar impressionado com essas coisas que estão acontecendo, se apequenando diante delas, diminuindo diante delas. E aí elas não podem fazer nada, se tornaram refém daquilo que ficaram impressionadas. Nós não podemos ficar refém. Nós temos que ter domínio próprio, ouvir com atenção, entender a situação, encontrar a palavra e resposta de Deus e falar o que é de Deus. Vamos orar. Amado Deus e nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és aquele, Senhor, que nos dá o discernimento e não nos deixa impressionar com aquilo que estamos ouvindo deste mundo. Nós não somos chamados para ficar impressionados com esse mundo. Nós somos chamados para ficar impressionados com o poder de Deus e aplicar o poder de Deus nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem amamos. Amém. Nós vamos agora para o altar de cobre, 1 Pedro capítulo 4, o versículo 2. Então, na próxima vez, quem sabe, eu coloco o cabo com a internet aqui para ver se... Vamos ver. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós temos que viver não em conformidade com as paixões dos homens, mas em conformidade com a vontade de Deus. Vamos juntar tudo o que nós aprendemos até aqui à luz de 1 Pedro capítulo 4. Primeiro, nós temos que ter clareza, muita clareza, que tudo que está desarranjado ao nosso derredor, tudo, inclusive nós mesmos, as nossas descompensações emocionais, a nossa incredulidade diante de uma situação, tudo que está descompensado é o sofrimento de Cristo. O que significa isso? Quando a gente consegue entender que tudo que está descompensado, qualquer situação em nossa volta que está descompensado, é a razão pela qual Jesus morreu, ou seja, Jesus morreu para colocar em ordem aquilo que está desordenado. Então, isto estando consciente, nós vamos mudar a nossa forma de ver o mundo. Nós não vamos ver o mundo mais de acordo com as paixões dos homens. O que é a paixão do homem? Acidente de trânsito é o caso mais... Teve acidente de trânsito? Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ver se eu conto bem rápido isso. Um dia eu estava lá pelos 19 anos, eu estava do lado de uma pessoa, a pessoa estava andando de carro e eu do lado dela. E a pessoa disse assim para mim: César, quantas vezes você bateu o carro? Com 19 anos eu tive que responder aquela pergunta. Quando eu ia responder, eu tive que contar. Eu não lembrava quantas. E quando eu tive que contar, eu senti dentro de mim entrar o medo. Aí eu falei para ele 5 vezes. E dentro de mim, eu pensei comigo: quando eu voltar a pegar o volante, eu vou ficar com medo de dirigir. Foi dito e feito. No dia seguinte, eu peguei o volante do carro para dirigir, fiquei com medo do acidente. Aí eu disse: Deus, não posso continuar com medo do acidente. Me cura disso. Um dia, eu estava na avenida e veio um carro do meu lado
Ele aumentou a velocidade, eu aumentei, ele aumentou, aumentei, ele aumentou, aumentei. Quando eu olhei o velocímetro, eu disse, meu Deus, eu estou na rua principal da cidade, nessa velocidade, isso é loucura. Diminuí a velocidade. Eu diminuí a velocidade e ele avançou. Quando ele avançou uns 500 metros, eu vi o carro tombando. Ele bateu num ciclista e tombou. Aí eu pensei comigo, se eu tivesse na mesma velocidade dele, eu também estaria envolvido naquele acidente. A partir daquele dia, eu percebi uma coisa. Quando não acontece de você estar andando na rua e um carro passa de um lado, quase que bate, você fala, será que o cara é barbeiro? Como que o cara dirige desse jeito? Aonde que o cara tirou a carteira de motorista? Aonde que o cara fez isso? Aonde que o cara... O que você está fazendo? Você está ficando impressionado com os motoristas no trânsito. Mas a partir daquele dia, eu percebi que a lógica do trânsito, presta bem atenção nisso, a lógica do trânsito é o acidente. É por isso que tem sinaleiro na rua para tentar impedir o acidente. É por isso que tem quebra-mola para tentar impedir o acidente. Então, quando você sai para dirigir, qual que é a maior probabilidade? Você não bater o carro ou você bater o carro? A maior probabilidade é você bater o carro, porque não depende só de você, depende dos outros. E os outros podem dirigir mal e te colocar em situação de perigo, então não depende de você. O que Deus me mostrou? Ele me mostrou que quando o acidente não acontece, é porque as misericórdias de Deus são infinitas. Por causa das misericórdias de Deus, nós não nos acidentamos. Então eu aprendi uma coisa muito importante. Eu estou andando no trânsito, estou dirigindo o carro. De repente alguém dá uma cortada. Quando ele dá uma cortada, eu viro para o lado e viro para o outro e coloco o carro de volta no lugar. E o cara vai embora. Ao invés de eu xingar o motorista, eu digo, graças a Deus que eu não me acidentei. E eu olho e falo, como grande foi a proteção de Deus. Esses dias eu estava andando e eu fiz um movimento por causa de um carro. E quando eu voltei, eu percebi que quando eu estava andando aqui e o carro estava aqui. O carro saiu do estacionamento para entrar na rua. Quando ele saiu, acho que ele não me viu. Eu fui obrigado a ir para outra pista. Eu fui para outra pista e voltei. Quando eu voltei, eu olhei para o lado, tinha um outro carro na outra pista. Eu falei, meu Deus, se eu não tivesse visto aquele outro carro, eu teria me acidentado. Outro dia eu fui estacionar e aí eu fiquei meio de envezado, esperando um carro sair. Quando o carro saiu, eu falei, eu vou dar um pouquinho de ré para o carro sair melhor. Quando eu dei um pouquinho de ré, eu olhei no retrovisor, um carro atrás de mim passou. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse voltado um pouquinho mais, eu teria batido no carro e eu seria o culpado. E aí, cada hora que eu vejo isso, ao invés de eu reclamar do outro motorista, eu fico glorificando a Deus pelos constantes livramentos que eu recebo no trânsito. Isso significa não andar segundo as paixões dos homens. O que é andar segundo as paixões? É andar reclamando, murmurando, mas o outro cara não faz isso. Nós estamos o tempo todo nos reagindo à vida como se fosse ser humano, envolvido nas suas paixões. Mas nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o domínio sobre nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está comigo. Então temos que mudar a chave para esse dia. E mudar a chave para esse dia significa encarar o caos e olhar para Deus, buscando em Cristo o poder para tirar o mundo do caos e estabelecer a ordem. Nós somos chamados nesse dia para colocar ordem aonde está bagunçado. A frase do dia, eu vivo segundo a vontade de Deus, significa, eu fui chamado nesse dia para pôr ordem aonde está bagunçado, porque eu estou na vontade de Deus para colocar as coisas no seu devido lugar. Amado Deus e nosso Pai, que o Senhor seja glorificado, Pai. Assim como nessa live, Senhor, a gente teve o problema aqui de desligar, travamento, todas essas coisas, Senhor, que prejudicaram essa live.
Assim também, ao longo do dia, nós vamos ter N coisas que vão prejudicar o nosso cotidiano. Isso é o que é esperado desse mundo, que as coisas saiam fora do controle. Mas nós temos o domínio do nosso espírito. O Espírito de Deus está junto conosco. E o Senhor nos dá sabedoria para colocar ordem aonde está desorganizado. Que esta seja a nossa atitude nesse dia. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado. O nosso próximo encontro é na terça-feira, pois segunda-feira é feriado. Então, na próxima terça-feira, reiniciamos a nossa Manhã com Deus. Eu espero você lá. Mande este vídeo para outros que precisam desta palavra, para que também outros sejam edificados pela mesma palavra que nós fomos edificados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Este verso me surpreendeu, porque eu nunca tinha lido ou percebido a ligação entre ser criteriosos e sóbrios e as orações. Seja criterioso e sóbrio a bem das vossas orações. Que o Senhor assim seja louvado.